Bem-vindos a mais uma aula sobre a psicologia adleriana, que é a psicologia individual. Muita gente começa a ter ideia dessa psicologia por causa dos livros A Coragem de Não Agradar e A Coragem de Ser Feliz. Então, seja bem-vindo à nossa segunda aula sobre essa psicologia transformadora. E eu preparei essa aula porque muitas pessoas perguntam: essa psicologia ela é realmente robusta? Ela tem princípios filosóficos? Tem ideias que realmente dá para a gente trabalhar na educação parental, na terapia? Minha resposta é sim, é claro. É isso que eu estudei e é com isso que eu trabalho, me especializei nessa psicologia adleriana. Então, a aula de hoje nós vamos abordar esses princípios filosóficos, algumas intervenções práticas da psicologia adleriana. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu vou dando uma pincelada para ver como é que o conceito se aplica na prática, e vamos continuar o que construímos na primeira aula, que foi o contexto histórico, né? A gente entendeu como é que o Adler entrou na história, no grupo com o Freud. E é como é difícil, né, separar a teoria do seu criador. Então, a gente entendeu na primeira aula que o Adler não foi um discípulo de Freud, mas um importante colega. E o Adler tinha sua própria teoria sobre a natureza humana e começou a divulgá-la por meio da psicologia individual, que hoje é popularmente conhecida como a psicologia adleriana. Então, nessa segunda aula, nós iremos abordar um pouco da essência da psicologia adleriana, que é uma abordagem muito diferente de Freud. Então, Freud tinha uma visão psicossexual e Adler tinha uma visão da natureza humana como o indivíduo sendo biopsicossocial. Então, se de toda essa aula você só lembrar de uma coisa, lembre-se disso, que a psicologia adleriana oferece uma transformação para uma vida mais significativa, uma melhor compreensão das outras pessoas e a oportunidade de nos tornarmos seres humanos mais completos. Esse é o objetivo do tempo que vamos passar juntos hoje. E aí, tá animado? Tá animada? Eu sempre gosto de falar sobre isso. Então, em vez de trazer só o achismo e as opiniões, nós vamos aqui abordar com livros, com literatura, o que vocês leram e se apaixonaram no livro A Coragem de Não Agradar. Então, além de ser um contemporâneo, um colega, de Freud, né, não um discípulo, durante aquela época, então estamos falando aí de 1900, o comecinho mesmo do século, as ideias de Adler eram mais populares do que as de Freud. Inclusive, quando Adler publicou o livro A Ciência da Natureza Humana, ele vendeu mais de 100 mil cópias nos primeiros 6 meses, em comparação ao livro de Freud, que foi a Interpretação dos Sonhos, que vendeu por volta de 17 mil cópias em 10 anos. Então, para quem gosta de ler, eu super recomendo o livro A Ciência da Natureza Humana, que está em português. Tá bem antiguinho esse português, tá? Não tá com nova, as novas regras da ortografia, mas é daí a essência em português, porque muitos dos meus livros aqui, eles estão todos em inglês. E, logicamente, as publicações originais em alemão. Então, aqui nós temos o livro A Essência da Natureza Humana, e no prefácio, o W. Baden-Wolf, ele fala um pouco sobre essa natureza humana, né? Então, deixa eu ver se eu consigo pegar o livro aqui. Ele diz aqui que o Alfred Adler, atendendo a numerosos pedidos, fez uma série de conferências semanais
diante a um grande auditório no Instituto Popular de Viena sobre a ciência da natureza humana e a técnica de viver. Então, gente, estamos falando de mais de 120 anos atrás, é muito, muito tempo. Dá para imaginar o contexto social, histórico, como as pessoas se vestiam. Mulheres não tinham acesso a esse tipo de informação. E estava lá o Adler já falando sobre isso, sobre a essência de viver. Então, ele era um homem muito à frente ao seu tempo. E ele fez essas conferências, elas foram feitas para centenas, milhares de pessoas, inclusive de ambos os gêneros, porque ele já era um feminista desde aquela época, de todas as idades, ele era muito inclusivo. E ao final de cada conferência, o Adler atendia a consultas e respondia com seu modo jovial, encorajador, com um senso de humor incrível, as questões que chegavam para ele. Então, esse livro, que é a Ciência da Natureza Humana, ele representa um ano de conferências nesse instituto. Então, essa obra é um registro falado e não escrito de Adler. E, obviamente, aí não temos todo o gesto e a vivacidade do espírito de Adler, mas temos aqui as suas palestras registradas em formato de livro. O John Carlson, que é um seguidor, um estudante de Adler, muito conhecido aqui nos Estados Unidos, ele diz que o Adler refere-se, ele refere-se a Adler como o originador da psicologia positiva. Mesmo antes de falar de Martin Seligman, que criou a psicologia positiva, ou de várias outras ideias do consciente positivo, de ser uma pessoa mais positiva, o Adler já tinha cantado essa bola há um tempo atrás. Ele, inclusive, usava as palavras, né, de otimismo e de positividade, que hoje se levou para um outro extremo e ficou tóxico demais, né? Tem muita coisa positiva aí e perdeu um pouquinho da essência. O Adler também era uma pessoa muito espiritualizada. Durante a sua trajetória de aplicação profissional, de vida, de experiência de vida, ele começou a adaptar cada vez mais essa ideia de pertencer, né, do belonging, não só a nós mesmos, a uma família, a uma escola, uma sociedade, mas também ao mundo como um todo. E aqui ele mostra num texto dele, né, a finalidade que é a teologia, que é a da vida psíquica. Ele escreve: a primeira coisa que descobrimos na vida psíquica é que seus movimentos se dirigem a um objetivo. Então, aqui, ó, essa primeira frase é importante. Adler notava o movimento das pessoas, como é que elas se movimentavam. Ele até tinha uma frase muito interessante: olha para a língua do sapato em vez da língua da boca. O sapato, né, o tênis, ele tem uma língua, mas é onde nosso pé nos movimenta. Você pode falar que você é um grande realizador, uma pessoa que ajuda, mas você só está falando da língua da boca para fora, é só a língua da boca. Mas você está realmente fazendo isso? Então, olha o movimento da pessoa. É, ele estava preocupado no movimento. Então, e esse movimento levava a gente a um objetivo. Não podemos, portanto, imaginar a alma humana como um todo estático. Temos de imaginá-la um complexo de forças dinâmicas, filhas, entretanto, de uma fonte única e que lutam por alcançar um objetivo único. Esta teleologia, pessoal, tele é a meta, logia é o estudo. Então, o estudo da meta. Teleologia é o estudo da meta. Este lutar por um objetivo é inato no conceito da adaptação. Só podemos imaginar a vida psíquica como um objetivo para o qual se dirigem todos os seus movimentos. Mesmo assim, que ele era, né, judeu, de uma família judaica, de toda essa tradição, ele nunca impôs a sua religião, não tinha nada disso em seus escritos, mas a ideia de entender que nós estamos conectados com o todo e nós estamos nos movimentando a um objetivo. E aqui, já nos seus escritos, ele já apontava essa ideia
de estar conectado com um todo maior, o cosmos, o universo. Então, hoje eu pensei em apontar para vocês 10 diferentes princípios, numerando, para que possamos entender cada um desses conceitos, porque as aulas subsequentes, na hora que eu falar somos seres sociais, você já vai entender o que que é isso, porque já tem uma explicação aqui para vocês, certo? Então vamos lá. Primeiro princípio da psicologia adleriana é que nós somos seres sociais e as pessoas querem pertencer, consciente ou inconsciente, tá? Então, hoje nós temos a escritora Brené Brown, que fala muito sobre isso, sobre o pertencimento, inclusive nos seus estudos que ela fez de 10 a 12 anos como assistente social, ela apontou o belonging, esse pertencimento, como uma das buscas essenciais das necessidades humanas. E ela imagina só um bebê quando ele chega no útero, ele já tem um senso de eu fui desejado ou não, eu pertenço aqui ou não. Então a gente acha que o pertencimento é só depois de adulto, e não é. Começa lá desde a nossa concepção, que é um processo muito misterioso e muito profundo, já ter um senso de se eu faço parte deste útero ou não. Daí o bebê vai nascer e ele vai pertencer. Onde é que ele pertence? Onde é que o bebê chega? Ele chega nos braços dos seus cuidadores. E ali ele já tem um senso, eu pertenço aqui ou não. Ele continua desenvolvendo esse senso. Então, os bebês, a hora que chegam ao mundo, eles chegam num contexto social. Nenhum bebê que nasce e fica na natureza para ser cuidado. O bebê que cresce com os lobos. Não, não é possível isso, né? Nós temos então aí um contexto social no qual este ser chegou. Então, primeiro, chega numa família, seja lá a constituição da família que for, pode ser uma família de pais biológicos, adotivos, ele pode chegar numa família e não ser querido nessa família, ninguém quer esse bebê, ele vai para uma adoção, ele vai ter uma família lá. Ele muda o contexto, mas não deixa de ser uma família. Então, primeiro, o contexto social, depois que o bebê nasce com vida, é a família, depois é um ambiente educacional, ele vai tentar pertencer à sua escola, creche, ao ensino fundamental 1, ao 2, ao ensino médio, e depois vai pertencer a uma comunidade maior. E a segunda necessidade humana de todos os seres humanos é a contribuição. Eu quero ajudar, eu quero, de alguma forma, mostrar que eu me movimento na vida adicionando valor aonde eu estou. Então, se eu estou na minha casa e uma criança de 2 anos está em casa, o que que ela faz? Eu quero ajudar, eu quero ajudar. E aí o adulto olha assim para ela, é muito pequenininho, não vai ajudar não. As crianças são altruístas por natureza. Inclusive, tem um estudo muito legal do Warneken e Tomasello. Se vocês colocarem lá no YouTube, vão assistir Warneken e Tomasello. E vão ver que a criança cai o pregador e o cientista não fala nada e observa o movimento da criança. Lembra os sapatinhos para onde eles vão? E a criança sai do colo do cuidador, pega o pregador e entrega pro ser o pesquisador, o cientista, e naquilo eles começam então a desenvolver que a criança é altruísta por natureza. Então, hoje, a neurociência prova o que Adler já falava há mais de 100 anos atrás, que todos os seres humanos, independente de onde nasceu, como nasceu, vai querer a mesma coisa, pertencer e contribuir. Aí eu puxei um estudo aqui porque eu queria mostrar para vocês que se a aprendizagem começava no útero. E aí eu encontrei um estudo muito interessante do Penn State que diz aqui, do Rick Gilmore, que fala: há amplas evidências de que os fetos estão captando informações do mundo exterior. Eles são especialmente receptivos aos sons do corpo da mãe e do ambiente externo. Então, eles são receptivos aos sons do corpo da mãe e do ambiente externo. Será que é só o som? É só a historinha que ele escutou do Dr. Seuss, que foi em relação a esse experimento? Será que foi só o Mozart que a mãe colocou na barriga para o bebê escutar? Ou também é o senso de que ela pertence, de que ela
os adultos estão animados para a chegada dela, né? Então, aqui nós temos um estudo que já mostra isso. Eu acho interessante também quando os bebês nascem prematuros, vão para a UTI. Hoje nós sabemos que os cuidadores podem entrar na UTI, eles podem ficar conversando com o bebezinho lá na UTI, e isso demonstra duas coisas. Primeiro, que o bebê vai captar esse senso, essa voz familiar, vai começar a experimentar, experienciar o mundo pelo toque, se os cuidadores podem tocar o bebezinho incubado. E esse bebê então começa a absorver mais rápido os nutrientes e desenvolver um sistema imunológico mais forte. E com isso, a segunda coisa é que diminui a estadia dos bebês, na incubação. Eles acabam saindo da UTI mais rápido. Então, a voz, a presença, o toque, né, o cheiro, tudo isso vai interferir em como o bebê vai desenvolver e absorver o tratamento no caso de nascimento prematuro. Então, esse conceito aqui, muito, 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 muito importante, que todos nós somos seres sociais e que temos duas necessidades humanas básicas de pertencer e contribuir. O segundo ponto que eu queria passar para vocês é holismo. Hoje se fala em terapias holísticas, tratamentos holísticos. Hoje a medicina tenta fazer algo mais integrativo, olhar o ser como um todo, ver o holístico. Só que quem já tinha cantado a bola do holismo foi o doutor Alfred Adler. Ele enfatizou que o holismo, ele acreditava que não era possível separar os seres humanos em partes. Então, vamos voltar lá um pouquinho no contexto social, naquela época de 1900, quando se acreditava em dicotomia entre a razão e a emoção, entre o céu e o inferno, preto e branco, consciente e inconsciente, como se essas coisas estivessem muito separadas. Se você acredita em um, não pode acreditar no outro. Um é mais forte que o outro. E Adler, à frente do seu tempo, enfatizou olhar para o todo. Ele falou: pessoal, não conseguimos separar as coisas como se fossem partes soltas. O pensar, o sentir, o agir, as atitudes, os movimentos, os valores de vida, a mentalidade consciente, a mentalidade inconsciente e todos os aspectos funcionais dos seres humanos agem de forma unificada. Então, quanto Freud dividiu o ser humano em id, ego e superego, a ideia da entidade chamada de id, ou esse instinto separado que empurrava a pessoa para uma gratificação dentro dela. Então, os pacientes de Freud deitavam lá no divã e eram convidados a mergulhar e falar o que é que te motivava, né? Qual é esse drive, essa força incontrolável, esse instinto que você não conseguia controlar. E aí o Freud tentava trazer a pessoa, o que que é que não te consegue controlar? Você não consegue controlar. Fazia você buscar esse movimento. Era uma ideia incompatível na visão holística de Adler. Ele falou: "Não podemos colocar desculpa em algum instinto que nós temos. A raiva me controlou." Não, a raiva não te controlou. Você permitiu que a raiva te controlasse. O instinto, o impulso sexual me controlou. E aí foi isso que me impulsionou eu trair o meu parceiro. Não, não, não existe isso. É uma desculpa para você falar que, na verdade, você não conseguiu sucumbir, eu não consigo controlar o seu próprio parte de você. Então, isso era inconcebível para o Adler. Para ele, o inconsciente era o não compreendido. Ele não tinha essa ideia. Adler, então, ele não acreditava que o inconsciente era algo que você deitava lá no divã do Adler, do divã do Freud. E o paciente ficava lá dizendo coisas do inconsciente,
que não tinha ideia do que estava acontecendo. Simplesmente, para Adler, o inconsciente era algo que não se podia compreender ainda. Então, não era algo escondido, que era como se fosse uma segunda vida dentro de você. Ele não acreditava nisso, ele acreditava nessa integração. E então ele fala aqui nesse livro do Apostle of Freedom, de Bottom, um livro bem antigo, gente. Esse livro aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ele é de 1939. Ele tá bem antiguinho aqui, mas eu adoro pegar, ó, leio o livro todo, mas eu vou pegar algumas partes dos livros para trazer aqui para vocês. Então, em contradição a Freud, Bottom, ele fala aqui que o inconsciente era o não compreendido. Ele acreditava, como outros psiquiatras acreditavam, que algo acontecia por baixo dessa superfície, como se o paciente não tivesse essa consciência, e aquilo mascarava os motivos do paciente, que aquilo que no inconsciente estavam os medos deles, ou então algo que era indesejável, que se revelava a ele mesmo. Então, eu estou traduzindo enquanto eu estou lendo, porque está em inglês. E aí, os pacientes usavam foi inconsciente para fugir daquilo que eles não tinham controle. Então, Adler não acreditava nisso. Ele estava falando que muitos psiquiatras naquela época acreditavam isso, que eu comia demais porque era o que estava no meu inconsciente, ou eu traía demais porque era aquilo que estava no meu inconsciente. E quando, na verdade, Adler falou assim, não, peraí, só um pouquinho. O inconsciente, na verdade, é o que a gente ainda não consegue compreender. Não vamos usar isso como uma desculpa. Então, um exemplo disso é quando a sua mente está preocupada, o seu corpo sente. Então, a mente conectada com o corpo, conectada com a alma. Ele acreditava que tudo estava junto. Então, a sua mente está preocupada, seu corpo sente, e de repente você começa a sentir uma dor de cabeça. De repente você começa a sentir uma dor nas costas. Gente, eu sinto dor na garganta, esse é o meu ponto sensível. Cada um tem um. Tem um ponto que é mais suscetível. Então, esse é um convite, não é para falar, algo está no meu inconsciente, eu não consigo compreender. Não. É um convite para explorar não só o corpo, mas diversas áreas da nossa vida. Então, uma das técnicas que Adler usava nas sessões terapêuticas com seus pacientes chamava-se a pergunta. Né? Em inglês é the question. Essa pergunta era muito interessante, inclusive eu faço muito uso dela e eu vou contar aqui para vocês que pergunta é essa. Então, como terapeuta adleriana, nós consideramos que todo comportamento ele tem um propósito. Essa dor de garganta tem um propósito, essa dor de cabeça tem um propósito, a dor nas costas. E a pergunta ela pode ajudar a desvendar o propósito dos sintomas do nosso paciente. Então, a pergunta é feita da seguinte maneira: o que você estaria fazendo na sua vida se não tivesse esse sintoma? O que você estaria fazendo na sua vida se você não tivesse essa gastrite? O que você estaria fazendo na sua vida se você não tivesse essa dor de cabeça insuportável que faz você ficar na cama? Então, isso envolve o paciente, o cliente, né, a pessoa, buscar um propósito escondido. Não é que ele está no inconsciente, ele ainda não está desvendado para a pessoa poder compreender, integrado na sua vida. Então, a pergunta ela ajuda a determinar se o cliente está obtendo algum tratamento especial, algum ganho secundário por ter esse problema. O ganho secundário, ele inclui vantagens associadas, às vezes, em ter uma atenção, que é uma atenção médica, atenção da família, ter algum tratamento especial, ela é servida, né? Uma depressão, ela pode servir muito bem a um adolescente, por exemplo, para evitar alguma obrigação da vida, que ele não se acha competente para poder superar. Então, ele pode se tornar um sintoma psicológico. Então, após fazermos essa pergunta, nós escutamos,
bem atentamente quais são as palavras, qual é a narrativa que essa pessoa está usando, para ver quais são as atividades, o relacionamento que pode estar contribuindo para esse problema. Como a sua vida seria diferente se você não tivesse essa dor de cabeça? O que você poderia fazer hoje, que atualmente você não consegue fazer, por causa dessa dor nas costas? Se você perdesse esses 20 quilos, o que você permitiria fazer na vida? Né? O que te permitiria fazer? Ai, não consigo perder 20 quilos. Nossa, ai, nossa, não consigo nem andar, não consigo viajar. Se você perdesse esses 20 quilos, o que você faria na vida? Porque talvez seja aí algo mascarado para você evitar essa responsabilidade na vida. O que você poderia fazer e que você estaria evitando fazer no momento, às vezes falta coragem, falta motivação interna, pode estar biologicamente doente, ou então pode faltar suporte na vida para você conseguir fazer o que você quer fazer. Então, esse segundo princípio aqui é o princípio do holismo. Nós olhamos o sintoma, mas vemos o todo. Não é uma dor de cabeça, não é simplesmente uma dor de cabeça. Então, para Adler, ele faz a seguinte pergunta, eu acho que eu coloquei aqui no Apostle of Freedom, página 89. Deixa eu abrir aqui. Eu vou separando enquanto eu vou preparando a aula. Olha lá. Para Adler, a pergunta não era como a sua mente afeta seu corpo, nem como o corpo afeta a sua mente, mas sim como um indivíduo usa o corpo e a mente em busca de suas metas. Interessante isso, né? Ele fala aqui na página 89 do Apostle of Freedom, ele fala assim, quando uma pessoa está doente, a alma sempre precisa de cura tanto quanto o corpo. Quando uma pessoa está doente, a alma sempre precisa de cura, de atenção, tanto quanto o corpo. O que isso significa? Né? Isso significa que quando estamos num atendimento, num médico, ele não está olhando só o sintoma do corpo, só o fisiológico, só o biológico. Tem que olhar toda a narrativa de uma pessoa que favoreceu o desenvolvimento daquela doença. Às vezes são crenças psicológicas, crenças que a pessoa tem sobre a vida, às vezes precisa de um trabalho mais espiritualizado, falta fé, né? A gente precisa olhar o todo, o corpo, a mente e a alma também. Ok? Combinado? Essa aqui, então, estamos no nosso segundo princípio, que é o princípio do holismo. Aí, só com isso, gente, eu já fico assim, apaixonada por Adler, porque eu sei que hoje a gente fala muito sobre holismo, né? Mas imaginar que naquela época ele já tinha essa visão, tendo seus escritos, e muitos outros autores desenvolveram escritos e outras teorias em cima disso, me deixa muito feliz com a contribuição que ele fez. Vamos lá. Terceiro princípio é o princípio do interesse pessoal, interesse social. Então, ele falava que nós temos um interesse social. Adler acreditava que estabelecer e manter relacionamentos saudáveis socialmente era a meta primordial numa terapia. Então, chega para nós um paciente e nós vamos avaliar, como um terapeuta adleriano, como estão os relacionamentos na vida deste indivíduo. E vamos atentamente escutar a narrativa deste paciente para saber se ele está tirando vantagem das outras pessoas, se ele está colaborando, se ele está se vitimizando com esses relacionamentos sociais. E estamos falando de relacionamentos sociais em várias áreas da vida, nos relacionamentos amorosos, nos parentais, nos relacionamentos com as amizades, no trabalho, consigo mesmo. Então, estamos procurando aqui, ó, quais são os padrões de relacionamento que as pessoas têm com os outros. E manter relacionamentos saudáveis socialmente é essa meta na terapia. Por quê? Adler acreditava que o indicador número um
do desenvolvimento saudável de alguém, da saúde, é o quanto eu contribuo no meu ambiente social. Ele desenvolveu essa crença depois de trabalhar e servir como médico. Lembra na nossa aula um que ele foi servir na guerra, na Primeira Guerra Mundial, e ele estava convencido que o individualismo, a pessoa só pensar nela mesma, esse egoísmo, esse sentimento de inferioridade eram destrutivos. E ele, então, queria encontrar esse equilíbrio entre o interesse social e esse sentimento de viver em comunidade de maneira construtiva. E uma maneira de pensar sobre esse princípio teórico é considerar o ser humano como naturalmente é, interdependente. Então, nós temos que equilibrar o nosso interesse pessoal, eu, Fernanda, com o nosso interesse social. Eu, Fernanda, contribuindo para o mundo, contribuindo para a educação. Nem só ser independente, eu, Fernanda, e o resto, né, que não estou nem aí para ninguém, então eu penso de uma maneira muito independente, nem codependente, que eu vou estar o tempo inteiro dependendo da aprovação dos outros, mas interdependente, ou seja, existe uma simbiose de troca, de dar e receber. Lógico que no mundo ideal é assim, mas eu vou dar um exemplo de como isso vai parecer. Deixa eu explicar mais uma coisinha para vocês, que tem uma palavra muito interessante aqui do alemão que se chama Gemeinschaftsgefühl. Ele usa esse termo em alemão para descrever o sentimento de comunidade que é usado de uma maneira tão única e proposital entre os terapeutas adlerianos. Então, se olharmos essa palavra, a gente está pensando aqui, ó, Gemein é uma comunidade de iguais, Schaft significa criar ou manter, e Gefühl é um sentimento social. Então, tomados em conjunto, Gemeinschaftsgefühl significa uma comunidade de iguais que, criando e mantendo sentimentos e interesses sociais, isto é, pessoas trabalhando juntas como iguais para melhorarem como indivíduos e como comunidade. Então, isso aqui está em Carlson e Igor Carlson, 2017, na página 43. Gente, isso aqui às vezes dá muita. É falar assim, é comunidade de iguais, o que que é isso? É socialismo? Não, não tem nada a ver com isso. É um pouquinho mais profundo. Para estudar Adler, precisamos ler um pouco mais, entender um pouco mais, conversar com outros teóricos e praticantes da terapia adleriana, para entender que essa ideia de iguais é uma ideia de tratar as pessoas iguais em relação à dignidade e ao respeito. Por exemplo, numa terapia adleriana, o terapeuta, o profissional, o psicoterapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, ele não é mais do que o paciente. Ele não se coloca numa postura de sabedor, da verdade, de, bom, eu sei o que está acontecendo com você, então vou falar. Não é essa a ideia. E o paciente está aqui embaixo e o terapeuta está aqui em cima. É uma ideia de iguais. Então, o terapeuta, ele tem um conhecimento especializado, então ele é especialista na psicologia, na psiquiatria, na medicina, e o paciente, ele é especializado na sua própria vida. E juntos, eles vão co-criar esse tratamento, essa meta, entende? Então, quando a gente fala em iguais, eu não vou me colocar numa posição de altivo e superior, mas sim de igual a você, ter essa humildade de entender que eu não sei tudo e eu preciso do paciente para me explicar, eu preciso do paciente para me falar a visão dele de vida. E não, eu não vou querer impor os meus valores sobre o paciente, mas sim aqui ajustar para que eu possa servir melhor para você. É muito interessante, é muito profundo isso e vai além de uma ideia política de todos serem iguais, porque é impossível todo mundo ser igual. É impossível. Tem até um estudo interessante, eu não lembro exatamente o nome do estudo, mas é, foi falado assim: se você der R$ 100 para todos os brasileiros, todo mundo só tiver R$ 100,
tá? Não tem mais nada, só tem uma notinha lá de R$ 100. Eu sei que a gente não pode fazer nada com R$ 100, mas é uma ideia teórica aqui. Se todo mundo tiver R$ 100, no final de um ano, cada um vai ter uma coisa diferente. Por quê? Porque temos essa criatividade humana, temos a nossa própria individualidade, o que vamos fazer com isso, a nossa criatividade, as nossas necessidades, o que nós vamos fazer. Tem gente que vai transformar esses R$ 100 em 100 milhões. E tem gente que vai perder os R$ 100 no próximo dia. Por quê? Porque cada um é diferente. Então não tem como nós sermos iguais. Mas o que nivela tudo é essa proposta de mentalidade que nós temos direitos iguais à dignidade e ao respeito. Então, um exemplo no Brasil, aconteceu nas enchentes em Porto Alegre, voluntários aparecem de várias maneiras, doando roupas, distribuindo donativos, doando sangue, se voluntariando na área da saúde para ajudar, é isso que nós queremos contribuir. Esse sentimento de comunidade, ele está presente na nossa vida cotidiana, e quanto mais eu quero e posso ajudar os outros, gente, eu não vou conseguir ajudar tudo que eu vejo, né? Mas eu escolhi algumas causas para ajudar, intencionalmente, sim. Eu ajudo aqui, na minha cidade, várias instituições, uma delas é o Father's Joe's, que ajuda essas pessoas que estão desabrigadas, com educação, dando comida, preparando comida. E elas ficam dentro de uma casa, e são reabilitadas, não só como indivíduos, como famílias também. Eu não posso ajudar todo mundo, a gente tem recursos que são limitados. Mas eu tenho interesse em ajudar? Tenho. É genuíno? É. Eu posto isso na rede social? Não. Eu não quero ter um ganho secundário disso. Eu faço porque eu quero. Porque eu vejo que eu ganho também uma satisfação humana de estar ajudando uma outra pessoa. Então, nós temos esse Gemeinschaftsgefühl, que é esse indicador de saúde mental. Quanto é que eu estou interessada em ajudar a minha comunidade? Tem gente que ajudou nas enchentes. Gemeinschaftsgefühl tem esse interesse de sentimento de comunidade. Alguém está passando necessidade e eu posso ajudar nesse momento. Talvez eu não possa ajudar sempre, mas nesse momento eu posso ajudar. E em casa, esse Gemeinschaftsgefühl também acontece? Com certeza. Lembra do experimento do Warneken e Tomasello? As crianças são altruístas por natureza. Elas já nascem com essa vontade de querer ajudar. E nós precisamos sim ajudar as crianças a continuar desenvolvendo e, e dando oportunidades para elas desenvolverem em casa. E é por isso que eu sou muito contra em dar mesada. Desculpa, deixa eu voltar. Eu sou muito contra em dar pagamentos para as crianças que ajudam em casa. Eu sou a favor da mesada, mas eu sou contra a dar pagamentos quando as crianças fazem a cama. Eu sou contra a pagar uma criança por ter ajudado a colocar a mesa. Nós precisamos ter a vontade de ajudar, porque simplesmente é isso que a gente faz aqui em casa. Nós ajudamos. Eu não sou paga como mãe para levar meus filhos à escola, eu não sou paga como mãe para cozinhar. Eu faço porque faz parte da responsabilidade de ser mãe, né? É assim que eu posso ajudar. O pai vai fazer outra coisa, a tia vai fazer outra coisa, o avô vai fazer outra coisa, a babá vai fazer outra coisa, cada um vai ajudar, né? Não porque eu sou paga para isso, mas é porque faz parte. Então a criança ajuda em casa porque assim, é isso que a gente faz. Ontem mesmo, e deixa eu desligar o calor aqui, está muito quente. Ontem mesmo, nós paramos por 2 horas para arrumar a casa. Ninguém foi pago para isso. Simplesmente é isso que a gente faz. É, podemos fazer de uma maneira mais prazerosa escutando música, mas ninguém é pago para isso. É isso que a família faz. E cada um tá na sua família e vai fazer de um jeito, mas eu sou muito contra e tenho muitas razões para não pagar crianças para ajudar em casa. E vou falar uma outra coisa. Estudos mostram que quando as crianças começam a ganhar por coisas que elas poderiam fazer gratuitamente e ganhar o senso de estou ajudando, o senso de Gemeinschaftsgefühl, né? O senso de comunidade, o sentimento de comunidade, elas começam a se tornar manipuladoras. O dia que a criança não quiser arrumar a cama, ela cruza o braço e fala: Bom, então agora em vez de R$ 5 para arrumar a cama, eu quero 10. E aí ela começa a negociar e manipular. Tá? Então, quando a gente diz aqui
de novo, vou pegar uma bibliografia aqui para apoiar os meus argumentos. É, aqui na página 83, ele fala que Adler, ele nunca negou as dificuldades de seus pacientes, ele simplesmente mostrava onde estava o exagero das suas dificuldades e como abordar o real, obstáculo de uma maneira sensível. Então, ele falava para os seus pacientes: você não pode alterar os fatos, mas você pode alterar a maneira como você olha para eles. Eu descobri que sempre tem uma maneira menos amarga se você olhar bem o suficiente. Então, você não pode mudar os fatos, mas você pode mudar a maneira como você olha para eles. Eu descobri que sempre tem um jeito menos amargo se você olhar bem o suficiente. Assim, não tem como não se apaixonar pelo Adler, que era muito inteligente e muito poético, né? Nós temos aqui, lembrar, tem o contexto histórico é importante. Ele era judeu, estava na perseguição, ele atendia os artistas do circo, pessoas de baixa renda social. E ele via essa necessidade, né? Independente do status socioeconômico, né? Ele falava aqui, ó, na página 105, que Adler, ele não era um acumulador. O que ele tinha, ele dava. Ele falou uma vez para os seus pacientes, antes mesmo de uma longa separação: você me pede. You ask me what is the most important thing for you to remember. Ele fala assim: você me pergunta qual é a coisa mais importante para eu lembrar antes de nos encontrarmos novamente. E eu diria: doe. Você não pode doar demais, em demasia. Dê tudo, doe tudo. E tudo não é suficiente. It was his all. Era tudo que Adler tinha que mesmo assim que Adler deu tudo que ele podia, ele não conseguiu estancar a ferida que o mundo estava sofrendo por volta de 1914. Então a gente está falando aqui de uma época da Primeira Guerra Mundial. Então Adler, ele já tinha visto que naquele contexto político e de guerra e econômico, mesmo assim, dar tudo não era suficiente. E ele ficou muito, muito triste com isso. A tristeza dele foi tão profunda que ele morreu de um ataque do coração em 1937, quando ele, por sua abordagem, por sua teoria, e ele não era um teórico que ficava sentado na salinha, ele realmente abriu clínicas, de orientação familiar, ele foi trabalhar na guerra, e mesmo assim ele deu tudo, 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 e tudo não era suficiente. Então ele morreu, de um ataque do coração, porque haja coração para sobreviver tanta disparidade política e socioemocional. Então, eu só queria contar um pouquinho desse contexto histórico, que, novamente, a gente não consegue separar o criador da sua teoria, da onde vem Gemeinschaftsgefühl. Ele vem desse sentimento, desse senso de ajudar o próximo. Mas a gente não precisa exagerar, né? Precisamos aí balancear o interesse pessoal do interesse coletivo. O interesse pessoal é você se melhorando para ajudar a sua família, ajudar no seu trabalho. Você vai fazer um curso para ajudar a sua equipe. Então, você está balanceando o seu interesse pessoal com o seu interesse social. Uma mãe, um pai, um avô que buscam um autocuidado, interesse pessoal, para poder cuidar. Então, cuidar de quem cuida, o interesse coletivo. É esse equilíbrio que a gente está sempre buscando. E esse equilíbrio, ele está sempre em movimento, não é uma coisa estática. Ontem foi domingo, eu descansei.
Às vezes a gente precisa, durante a semana, encontrar momentos de autocuidado também. Inclusive, eu vou aproveitar e tomar uma água para o meu autocuidado. É uma teoria muito, uma filosofia muito bonita de vida, que me inspira imensamente. É, vamos então para o nosso quarto ponto. O quarto ponto é uma psicologia de uso. Esse é um termo muito importante que a gente encontra na literatura, de Adler e também daqueles que falam sobre Adler, que ele usava esse termo, psicologia de uso, em vez de psicologia de possessão. Por exemplo, na psicologia de possessão, você escuta eu tenho raiva, como se a raiva fosse algo de posse de alguém e aquilo se torna uma desculpa para os comportamentos agressivos e os ataques nervosos. Se eu acredito numa psicologia possessiva, a Adler dizia que o homem ele era controlado por essas forças, a da glândula, os fatores hereditários. Meu pai era assim, então eu sou assim. Minha mãe era assim, então eu sou assim. Era minha família inteira era assim, a linhagem inteira era assim, então eu sou assim. Então a gente começa a colocar desculpa. E ele falou assim: se eu tivesse acreditado que fosse uma psicologia de posse, eu já teria desistido da psicologia de vez. Mas ele não acreditava que esses fatores estavam no controle. Ele acreditava que ao mudar a nossa opinião, a nossa visão, o nosso diálogo sobre nós mesmos, nós poderíamos mudar a nós mesmos. E assim ele viria uma razão para abrir mão das dificuldades. Então a raiva ela tem um propósito, lembra? Todo sintoma tem um propósito. A raiva, ela tem um propósito. Inclusive, na Coragem de Não Agradar e na Coragem de Ser Feliz, ele fala que a raiva é uma questão de economia, né? Eu não vou me lembrar agora que página tá. Se depois eu descobrir, eu mostro para vocês. Ele fala aqui que ela é rápida, a hora que eu uso a raiva, bato a mão na mesa, dou um grito, falo, chega! Eu uso a raiva, então aquilo vai fazer com que eu rapidamente coloque o que eu penso sobre isso sem querer discutir com você. Então, ela é uma economia de tempo. Ela ganha tempo e ela ganha força porque a outra pessoa se sente submetida à raiva de alguém. Então, para um paciente que tinha muitas desculpas para não continuar o tratamento, de si próprio, né, dele, o Adler respondia: Nós não estamos curiosos sobre os motivos pelo qual você não quer mais esse tratamento. O indivíduo sempre pode encontrar razões para recusar as suas responsabilidades. Sempre pode. Ele já tinha dado essa permissão. Um outro paciente que sofria de ataques nervosos uma vez perguntou a Adler: Qual é a verdadeira causa do meu temperamento agressivo? E o Adler respondeu: Bom, pode ter muitas causas, mas contudo, frequentemente o desejo de estar correto muito rápido, vindo de uma consciência altamente sensível. Faz total sentido, né? Para um outro paciente que também tinha ataques de raiva, o Adler, ele disse: você não precisa explodir se você não for vaidoso. Então, se você abrir mão da sua vaidade, talvez as suas explosões consigam ficar minimizadas. Então, ele fala de uma psicologia de uso. Não é, não é sobre se o paciente tem ou não raiva. Todo mundo tem raiva, ou sente raiva, né? Não é tem, sente raiva. Mas como nós usamos essa raiva para conseguir o que queremos ou evitarmos alguma responsabilidade da vida. Inclusive, gente, na nossa cultura, na nossa sociedade, sentir raiva é uma coisa muito, muito ruim, principalmente para mulheres, né? A gente fala, aquela mulher tem raiva, tá na TPM. Meio complicado isso. Nós, mulheres, em geral, não somos permitidas a sentir raiva. Parece que é um sentimento, assim, inválido. Mas ele é importante, ele é natural. A raiva, ela bem dosada, ela pode servir para lutar contra injustiças sociais, levar as mulheres para terem direitos iguais, à dignidade, ao voto, ao que querer fazer com seu corpo.
ela bem colocada, ela pode fazer transformações sociais muito, muito grandes. Aí a questão é dosar essa raiva, né? Para que ela não seja um instrumento rápido e nem seja um instrumento que abafe a voz das outras pessoas, mas sim um instrumento de transformação social. É, hoje eu vou usar bastante você, livrinho, aqui na página 93. Eu também coloquei uma outra observação para compartilhar com vocês. E, de novo, eu quero que vocês saibam que isso aqui está estudado. Quando um dos meus pacientes, isso Adler falando, fala para mim: Ah, doutor, hoje eu tenho uma dessas minhas dores de garganta. Ah, hoje eu tenho uma dessas minhas dores de cabeça. Adler falava: Eu sempre suspeitava na causa psicológica disso. Esse senso de propriedade, ele parece muito afetuoso ao que é algo que é muito natural. Então, temos aqui um apego à minha dor de garganta, aquela que eu sempre tenho, sabe, doutor? É uma dessas. O que essa dor de garganta está te servindo? Quando a gente começa a ter um apego, essa posse a um dos seus sintomas, e ele começa a te servir, ele te serve a quê? O que você está evitando? Qual o seu ganho secundário em relação a isso? Então, de novo, a psicologia de uso, não é o que você tem, não é a sua dor de garganta, mas o que essa dor de garganta serve a você. Então, a psicologia individual, a psicologia adleriana, ela faz uma distinção entre a psicologia de uso e a psicologia de posse. Na psicologia de uso, nós consideramos como os indivíduos usam as suas capacidades e experiências no seu contexto de vida, enquanto a psicologia de posse está muito mais preocupada com o que um indivíduo tem, como as suas características, as suas inteligências, os seus bens. Então, para Adler, a chave para compreender uma pessoa não está no que ela possui, mas em como ela usa o que ela tem. Adler, ele estava preparado para fazer o que nenhum homem da ciência tinha se aventurado, ainda que foi ajudar o indivíduo egocêntrico a caminhar em direção ao interesse social, aquele Gemeinschaftsgefühl, aquele senso e sentimento de comunidade, para evitar grandes doenças na vida, tão naturalmente como uma criança inteligente que evita pisar nas poças de água para não ficar encharcado antes de ir para a escola. Então, nós, naquela época, nós reunidos no Café Central, em Viena, todos aqueles homens que sentavam em sua mesa juntos ao Adler estavam preparados para alterar a história humana. E nisso foi nascendo a psicologia individual. Bom, hoje nós elaboramos 5 princípios muito importantes. Na próxima aula vamos abordar mais 5. E se você ficou com alguma dúvida, quer saber mais sobre algo, escreve aqui na descrição para a gente continuar aprendendo juntos, tá bom? Então, eu sou a Fernanda Ali e você me encontra lá no perfil Filosofia Positiva Oficial no Instagram. Então, até mais, pessoal!